A história de hoje é Branca de Neve e os Sete Anões. Era uma vez um rei e uma rainha. Certo dia, a rainha estava costurando no seu quarto, perto de uma janela. Ela estava ali costurando e vendo os flocos de neve caindo do céu e pousando no chão. Nesse momento, a rainha espetou o dedo e dali saíram 3 gotinhas de sangue. Nesse momento, a rainha pensou: como eu queria ter um bebê, assim branquinho como a neve, com os lábios vermelhos como sangue e os cabelos negros como o ébano dessa janela. E assim aconteceu. Depois de uns anos, nasceu Branca de Neve. Mas, infelizmente, no dia do nascimento de Branca de Neve, a rainha faleceu. E uns anos depois, o rei se casou novamente. A nova rainha era muito bonita, muito vaidosa, mas muito invejosa também. A rainha tinha um espelho mágico. Ela sempre chegava perto do espelho e dizia: "Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?" E o espelho respondia: "Minha rainha, você é a mais bela que existe." Os anos foram se passando e a rainha sempre chegava até seu espelho e fazia a mesma pergunta: "Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?" E o espelho respondia: "Minha rainha, você é a mais bela que existe." Os anos se passaram. Branca de Neve cresceu linda, tão linda como o nascer do sol. Certo dia, a rainha chegou até o espelho e fez a mesma pergunta: "Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?" E o espelho respondeu: "Minha rainha, você é muito bonita, mas a mulher mais bela deste reino é Branca de Neve." A rainha ficou inconformada. Como assim Branca de Neve é a mais bela do reino? Então ela logo chamou o caçador. "Caçador! Caçador! Vem até aqui, caçador!" E o caçador fez o que ela estava pedindo. "Sim, minha rainha, o que precisa?" "Caçador, quero que você vá até a floresta e leve Branca de Neve com você. E depois disso, traga o coração de Branca de Neve." Branca de Neve saiu com o caçador. Caçador, quando chegou lá na floresta, viu que a menina era muito carinhosa, muito bondosa e não teve coragem de fazer nenhum mal a ela. Então disse a Branca de Neve: "Branca de Neve, vá embora! Saia, fuja! Sua madrasta é muito má, muito invejosa." E assim foi Branca de Neve. Ela não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas obedeceu o caçador. Branca de Neve entrou entre a floresta, correndo, assustada. Passou entre galhos, entre espinhos, entre animais ferozes. E depois, quando estava muito cansada, com sede, com fome, chegou até uma clareira. E ali avistou uma casinha muito diferente. Branca de Neve, então, foi até lá. Chegou, olhou pela janela, não viu ninguém e esperou um pouquinho, mas não saiu ninguém. Então tentou de novo. Realmente não tinha ninguém. Branca de Neve tomou coragem e abriu a porta. Quando entrou, viu que aquela casinha era muito diferente. Na cozinha havia uma mesa muito pequenininha, com 7 cadeirinhas ao redor, bem pequenininha. E na sala havia um sofá pequenininho e uma televisão menor ainda. Branca de Neve ficou encantada com aquela casa e pensou: será que são crianças que moram aqui? Pensou, olhou, observou tudo, ficou encantada, mas viu que estava tudo uma bagunça, uma sujeira.
E Branca de Neve, que não era de ficar parada, ó, começou a organizar tudo. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. A pia tava uma sujeira, cheia de louça para lavar. Foi meu amor que me disse assim: alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. A Branca de Neve deixou a casa um brinco. Ficou tudo muito limpo, muito arrumadinho. E ela ficou cansada. Então procurou ali um quarto para poder descansar. Subiu umas escadas e viu que no quarto haviam 7 caminhas pequenininhas. Pegou as caminhas, juntou tudo e deitou. E lá dormiu. Passou um tempo, já estava assim anoitecendo e já era hora dos donos da casa chegarem. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, feijão inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Eram 7 anões, os donos da casa. Eles trabalhavam numa mina, perto ali da floresta. Lá eles escavavam prata, ouro. E eles chegaram ali perto da casa deles e viram que havia uma coisa diferente. As luzes estavam acesas, havia fumaça na chaminé. Eles, assustados, começaram a cochichar. O que será que está acontecendo na nossa casa? Quem será que está lá? Olha só! Conversaram, cochicharam e tramaram ali um plano. Vamos fazer o seguinte, vamos bem devagarinho, vamos abrir a porta e ver quem está lá. Combinado? E foram, abriram a porta, olharam para um lado, olharam para o outro e não viram ninguém. Viram que a casa estava limpinha, limpinha e tinha comida no caldeirão. Era uma sopa que estava assim, um cheiro delicioso. Então, os 7 anões subiram a escada e chegaram até o quarto. Quando chegaram lá, viram Branca de Neve dormindo. Acharam aquela moça muito linda, muito encantadora. Chegaram bem pertinho, Branca de Neve acordou. Ela viu ali os 7 anões e começou a conversar. E conversaram a noite inteira e ficaram os melhores amigos. Branca de Neve contou a eles tudo o que havia passado. E eles convidaram Branca de Neve para morar com eles ali na casa. E ela, em troca, disse que cuidaria da casa, limparia, cozinharia, lavaria as roupas. E deu tudo certo. No outro dia, bem cedo, eles estavam saindo para a mina e disseram para Branca de Neve: Branca de Neve, não abra a porta para ninguém, hein? Pra ninguém. Tome cuidado. Assim, eles saíram para trabalhar. E Branca de Neve ficou lá trabalhando, cuidando da casa, varrendo, lavando. Enquanto isso, a madrasta estava lá no castelo. A rainha estava lá no castelo, pegou o seu espelho e disse: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondeu: Minha rainha, você é muito bonita, mas a mais bela deste reino é Branca de Neve, que está morando na casa dos 7 anões, no meio da floresta. A rainha ficou assustada, porque o caçador havia entregado o coração de Branca de Neve para ela. Mas, quando ela viu, não era o coração de Branca de Neve, era o coração de um passarinho. Ela tinha sido enganada pelo caçador. Então, ela pensou: eu tenho que fazer algo para acabar com Branca de Neve. Já sei! A rainha, na verdade, era uma bruxa. Então, ela foi até uma sala secreta para fazer uma poção. Para eu enganar
Para eu enganar Branca de Neve, eu tenho que me disfarçar muito bem. Já sei! Vou me disfarçar de uma velha senhora e assim vou servir a ela uma maçã. Uma maçã envenenada! Ela dará uma mordida e nunca mais acordará. A rainha então começou a sua poção. Ha, 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 ha. Esse disfarce será perfeito. Vamos lá, vamos começar a minha poção. Vamos. Primeiro, água do pântano. Um pouco de baba de calango. Um pouquinho de perninhas de barata. Isso assim será um disfarce perfeito. Vou mexer, vou mexer, vou mexer. Está pronto. Assim Branca de Neve não vai me reconhecer. Mas tenho que aprimorar a minha poção. Vou colocar um pouquinho de teia de aranha. Um pouquinho de pum de sapo. Um pouquinho de pum de sapo. Não pode faltar asas de morcego. Asas de morcego. E o toque final. Línguas de cobra. Vou mexer, vou mexer. Isso. Vou mexer essa poção. Está pronta. Agora sim, vou pegar a maçã. Uma maçã muito vermelhinha. Branca de Neve ficará encantada com esta maçã. Vai dar uma mordida e vai dormir para sempre. Vamos lá, um pouquinho desta poção. Assim, agora Branca de Neve que se cuide. A madrasta chegou até a casa dos 7 anões, bateu na porta e Branca de Neve olhou pela janela e disse a ela: "O que quer, senhora?" E a bruxa disse depois: "Eu vim aqui para vender maçãs para você. Você aceita?" E Branca de Neve respondeu: "Não, minha senhora, eu não posso abrir a porta, me desculpe." "Como assim, menina? Pega essa maçã, é um presente para você." Branca de Neve então pegou a maçã e no mesmo instante mordeu e caiu no chão, num sono profundo. A madrasta então saiu correndo, rindo de alegria. E naquele momento já era a hora dos 7 anões chegarem. Quando eles chegaram, viram que Branca de Neve estava ali no chão. Começaram a chorar, muito tristes, e logo depois arrumaram um caixão de vidro para colocar Branca de Neve. E levaram Branca de Neve até o alto de uma montanha. E lá, por vários e vários dias, ficaram ao lado de Branca de Neve. Ela ali dormindo, muito linda no caixão. Certo dia, apareceu um príncipe com sua comitiva. O príncipe viu aquele movimento ali dos anões perto do caixão e foi ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou bem perto, viu que era uma moça linda e no mesmo instante se apaixonou por Branca de Neve.
Então pediu para os anões para levar o caixão com eles. Os anões não quiseram no primeiro momento, mas o príncipe mostrou a eles o quanto estava apaixonado por Branca de Neve. E os 7 anões então permitiram. O príncipe então pediu para que um dos servos pegasse o caixão para levar embora. Pegaram o caixão e começaram a andar. De repente, tropeçaram num arbusto e Branca de Neve desengasgou. Sim, o pedaço de maçã envenenada que estava na garganta de Branca de Neve saiu. Branca de Neve acordou e viu o príncipe ali do seu lado. Ai, no mesmo instante ela também se apaixonou. O príncipe disse a ela que estava levando pro castelo. Ela então aceitou. Eles foram pro castelo e marcaram a data do casamento. E convidaram até a bruxa, né, a madrasta por tal casamento. No dia do casamento, todos estavam lá muito felizes, os 7 anões, todos reunidos, a família. E quando a bruxa chegou, viu que ali estava Branca de Neve. Ficou sem entender porque, né, ela tinha feito uma poção mágica para acabar com Branca de Neve. Mas teve que aceitar tudo. E ficou ali na festa, quando de repente obrigaram a madrasta a calçar sapatos de brasa. E ela teve que dançar a noite inteira com aqueles sapatos. E depois daquele dia, Branca de Neve e o príncipe viveram felizes para sempre. Se você gostou da história, curta e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima história.